Bom, a temporada 2023-24 finalmente chegou ao seu ápice com a entrega da Bola de Ouro, o prêmio mais cobiçado do futebol individualmente falando, realizado pela tradicional revista France Football. No entanto, ao contrário do que muitos esperavam, o vencedor desta edição não foi Vinícius Júnior, o grande favorito, a estrela do Real Madrid. O prêmio foi para o espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City da seleção espanhola, em uma decisão que surpreendeu e dividiu a opinião pública. A premiação de Rodri como melhor jogador do mundo desencadeou uma série de debates, principalmente por ser considerada uma escolha inesperada e para muitos injusta. Vinícius Júnior, que havia sido um dos principais nomes do futebol mundial na temporada, era apontado pela mídia e por diversos atletas como favorito ao prêmio. Em meio a toda essa atmosfera, a nomeação de Rodri suscitou fortes críticas, especialmente nas redes sociais e entre jogadores e analistas de futebol. Portanto, hoje vamos entender o porquê da escolha de Rodri e se realmente foi a mais justa. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, vamos começar falando então sobre o vencedor do prêmio, tá? Rodri foi sem dúvidas uma peça essencial para o Manchester City e para a seleção espanhola ao longo da temporada 2023-24. O seu papel como primeiro volante foi crucial para o sucesso do City, uma equipe com alta posse de bola e transições rápidas que depende de um meio-campista com inteligência e leitura de jogo como ele. No entanto, Rodri não é um volante tradicional. Além das suas habilidades defensivas, ele também se destaca por sua capacidade de participar ativamente na construção de jogadas, com passes precisos e uma visão aguçada de posicionamento. No City, Rodri se tornou o pilar central do meio-campo. Ele deu sustentação defensiva enquanto oferecia uma opção confiável para manter a posse de bola e iniciar ataques. Em diversas ocasiões, o seu controle de bola e distribuição de passes ajudaram o City a manter o ritmo e a dominar o meio-campo contra adversários fortes na Premier League. A eficiência do espanhol foi comprovada em estatísticas. Nessa temporada, ele acumulou 14 assistências, um número impressionante para um volante, e além disso contribuiu com 12 gols. Acompanhado a isso, a temporada foi marcada por conquistas coletivas bem importantes. Rodri foi essencial na campanha da Premier League, onde o City se sagrou campeão mais uma vez pela quarta edição consecutiva. A sua participação também foi fundamental nas finais da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes, competições em que o City também levou o título. Contudo, o ponto alto para Rodri foi a sua atuação pela seleção espanhola na Eurocopa, onde a Espanha levantou a taça, um feito que colocou ainda mais destaque sobre seu nome. Na competição, ele foi eleito melhor jogador, um título pessoal que o consolidou como a principal peça daquela seleção campeã. Além disso, Rodri também acumulou uma façanha notável em termos de invencibilidade. Ele acumulou uma série impressionante de 74 jogos sem derrota, algo que nenhum outro jogador havia conseguido até então na história do futebol. Esse recorde, que durou 475 dias, ajudou certamente a fortalecer a sua imagem como um jogador constante e de muito impacto, tanto pelo clube quanto pela seleção. A importância de Rodri no esquema tático do City e da seleção é inegável, e ele demonstrou seu valor repetidamente ao longo da temporada. No entanto, apesar de suas qualidades e conquistas, muitos argumentam que no contexto da Bola de Ouro, ele não apresentou o nível de futebol necessário para ser considerado o melhor do mundo. Será que é verdade? Bom, vamos ver o seu concorrente então. Bom, por outro lado, temos Vinícius Júnior, o grande favorito ao título de melhor do mundo, que começou a temporada com uma meta clara: firmar-se mais uma vez como um dos melhores jogadores do futebol mundial. E ele não só alcançou essa meta, como foi além, transformando-se em um dos atletas mais comentados e temidos do futebol. Atuando pelo Real Madrid, Vinícius trouxe ao seu time algo que poucos jogadores conseguem: a capacidade de decidir partidas em lances de pura habilidade, rapidez e instinto. Na temporada, Vinícius foi essencial para o sucesso do clube, contribuindo com 24 gols e 9 assistências. Esses números, claro, se destacam por si só, mas não representam toda a importância de Vinícius. Ele foi o jogador que criou as oportunidades mais perigosas e foi sem dúvida o principal pesadelo para as defesas adversárias. Em momentos críticos, o seu talento para driblar, sua velocidade em contra-ataques e a sua precisão na finalização o tornaram uma peça quase impossível de parar. No Campeonato Espanhol, Vinícius foi uma das grandes figuras da temporada.
O seu impacto foi sentido em praticamente todos os jogos e, junto com o Bellingham, foi o responsável por puxar a maioria das jogadas perigosas do Real Madrid. Mesmo em partidas onde o time enfrentou dificuldades, ele se destacou como um elemento que fazia diferença, muitas vezes resolvendo o jogo com dribles e finalizações de pura técnica. Isso tudo, claro, culminou com o título espanhol do Real Madrid. No entanto, foi na Champions League onde Vinícius realmente se consolidou como favorito ao prêmio de melhor do mundo. Ele teve um papel essencial na 15ª conquista do Real Madrid, especialmente nas fases mais avançadas, onde seus dribles, assistências e gols o colocaram como o jogador mais decisivo da competição. Em vários momentos, foi sua capacidade de desequilibrar que trouxe a vantagem necessária para o Real Madrid avançar. Vinícius se mostrou capaz de assumir a responsabilidade em momentos de pressão, liderando o ataque e oferecendo seu melhor futebol contra os principais clubes da Europa. Vini foi essencial nas quartas contra o City, nas semifinais contra o Bayern e na final contra o Borussia, onde marcou mais uma vez o gol do título. Só no mata-mata, Vinícius participou de 7 gols. As suas atuações em jogos cruciais destacaram seu nível técnico e também a sua maturidade, provando que ele era capaz de ser a estrela que muitos esperavam. Além de seu desempenho em campo, a temporada de Vinícius também foi marcada por seu posicionamento fora das 4 linhas, especialmente em relação à luta contra o racismo. Em um ano onde enfrentou várias ofensas raciais, especialmente em jogos na Espanha, Vinícius não se calou. A sua postura foi vista como corajosa, mas também o tornou alvo de críticas em algumas partes da imprensa europeia, que muitas vezes procurou minimizar as suas ações ou colocá-lo em uma posição desfavorável. E talvez esse tenha sido o grande fator na disputa da Bola de Ouro. Bom, e por fim a pergunta que todos se fazem: foi uma decisão justa? Por que Rodri foi escolhido como o melhor do mundo e não Vinícius Júnior? Bom, muitos apontam que houveram razões políticas por trás da escolha e eles estão certos. Mais uma vez, Vinícius foi muito vocal na luta contra o racismo, se posicionando contra atitudes e discursos tanto dentro quanto fora de campo. Isso incluiu críticas às instituições do futebol europeu que foram lentas para agir diante dos incidentes de racismo contra ele, especialmente na Espanha. Esse ativismo, de certa forma, trouxe uma série de problemas para Vinícius com algumas figuras importantes da imprensa e até com certas federações. Ele se tornou uma figura polarizadora, especialmente na mídia europeia, que por muitas vezes tentava minimizar as suas conquistas em campos e criticar a sua postura combativa. Curiosamente, muitas dessas vozes são as mesmas que participam da votação da Bola de Ouro, o que levanta dúvidas sobre a imparcialidade na escolha do vencedor. Por outro lado, a vitória de Rodri não pareceu natural para muitos, visto que ele nem sempre foi o destaque individual em seus times. Na Eurocopa, ele foi eleito o melhor jogador do torneio, mas não foi nem o melhor da Espanha, uma vez que outros jogadores como Lamine Yamal, Nico Williams e Dani Olmo também tiveram desempenhos impressionantes. Na Premier League, por outro lado, ele sequer figurou entre os 8 melhores na premiação para o melhor jogador da competição, e no Manchester City, Phil Foden foi o grande destaque da temporada. Na Champions League, Rodri também ficou de fora da seleção do campeonato, algo que raramente acontece com um verdadeiro candidato à Bola de Ouro. No entanto, muitos podem falar sobre a Copa América ruim de Vinícius como fator desequilibrante na disputa. Porém, um detalhe curioso é que, historicamente, o desempenho pela seleção nunca foi o fator determinante para o vencedor da Bola de Ouro. Messi, por exemplo, que é o maior campeão do prêmio, venceu muitas vezes sem destaque nenhum pela Argentina, inclusive quando ameaçou se aposentar da seleção e quando passou a Copa do Mundo de 2010 sem marcar um gol sequer. O mesmo aconteceu com o Benzema, que venceu em 2022 enquanto estava praticamente banido da seleção francesa. Isso evidencia que a atuação pela seleção não deveria ter sido um fator tão decisivo na escolha de Rodri sobre Vinícius Júnior. Esse não foi o motivo, foi apenas uma desculpa para justificar o injustificável. Bom, dito isso, é impossível não concluir que a premiação de Rodri como o melhor do mundo em 2024 foi no mínimo controversa, um verdadeiro show de horrores na minha opinião. Claro que Rodri é um excelente jogador e possivelmente o melhor da sua posição no mundo. A gente não está tirando esse mérito aqui. No entanto, o futebol jogado por Vinícius Júnior ao longo da temporada foi de altíssimo nível e ele foi de longe o atleta mais decisivo da temporada. Para muitos, inclusive para mim, a decisão da France Football ficará marcada como uma das maiores injustiças da história da Bola de Ouro, um prêmio que deveria celebrar o melhor do futebol, mas que nesse ano parece ter deixado questões extracampo influenciarem a escolha.
Mas e você? O que achou dessa decisão? Você acha que Vinícius Júnior foi injustiçado ou você acha que a escolha de Rodri foi justa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.